bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Histórias e Riqueza do Brasil e do Mundo. Estamos aqui desta vez para falarmos um pouco sobre Dom Pedro II e comentarmos um pouco sobre a trajetória da sua vida. Mas antes de falarmos sobre Dom Pedro II, precisamos entender um pouco sobre a chegada da família real a partir do ano de 1808 ao Brasil. Com a chegada da família real, o Brasil é beneficiado já de início com a abertura dos portos, com a instalação do primeiro banco no nosso país, o primeiro banco do Brasil, e posteriormente o desenvolvimento na área do café. Os anos se passaram desde 1808 até o ano de 1821, quando se dá o retorno da família real para Portugal. Depois do ano de 1821, com o regresso de Dom João VI para Portugal, nós temos, a partir deste período, Dom Pedro I, seu filho, que ficara ao Brasil, e então, a partir do ano de 1822, se dá o grito de independência do Brasil no Ipiranga. E dentro desse contexto, a partir do ano de 1822, é que nós vamos ter um desenvolvimento do primeiro reinado. O primeiro reinado ele começa a partir do ano de 1822 até o ano de 1831. Esse curto período de 9 anos de história do Brasil é um período que marca o desenvolvimento da história monárquica no nosso país. Foram apenas 9 anos de reinado no governo de Dom Pedro I. E é dentro desse período de 1822, após o regresso de Dom João VI a Portugal, que o seu filho reina e o Brasil passa a ser um país independente. No ano de 1825, especificamente no dia 2 de dezembro de 1825, é que nasce o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Aí, dentro deste período, nós vamos ter o desenvolvimento da história do primeiro reinado, já com o nascimento do filho de Dom Pedro I, que é Dom Pedro II. Durante esse curto período de governo de Dom Pedro I, de apenas 9 anos, nós tivemos bons resultados no Brasil e alguns resultados não tão favoráveis. Com a morte de Dom João VI no ano de 1826, nós tivemos um problema, porque Portugal exigia o regresso de Dom João, ou melhor, de Dom Pedro I, para Portugal, porque Dom João VI havia morrido e agora havia a necessidade. Portugal exigia o retorno de Dom Pedro I para assumir o trono em Portugal. Mas o Brasil exigia também nesse período, dentro desse contexto, uma decisão imediata, o que causou a necessidade de Dom Pedro I regressar para Portugal e assumir ali o Império. Bem, após o regresso de Dom Pedro I, que se deu dentro desse contexto de 1831, o Brasil passa a ser governado pelo período regencial, como nós conhecemos, que se dá entre os anos de 1831 até o ano de 1840. O período regencial é o período em que o país está sendo conduzido por representantes do Império, representantes da direita e da esquerda, que ficam responsáveis pela ordem e pelo desenvolvimento do país, visto que, neste período, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I e Maria Leopoldina, era apenas um jovem dentro desse contexto que nós estamos descrevendo. Como eu disse,
Dom Pedro II nasce por volta do ano de 1825, ou no ano de 1825, e é dentro deste período que ele está sendo preparado para se tornar agora o segundo imperador do Brasil. Com o regresso de Dom Pedro I, aí o Brasil está na mão do governo na regência, porque Dom Pedro I, ou melhor, Dom Pedro II, não tinha a idade suficiente. Mas com o golpe da maioridade, no ano de 1840, então Dom Pedro II assume o reinado aqui no Brasil, o período do segundo reinado. Mas aí, antes de entrarmos nesse contexto histórico, falando sobre a época em que ele assume o segundo reinado, nós precisamos conhecer um pouco melhor de quem foi Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Dom Pedro II nascera, como disse, no dia 2 de dezembro de 1825. Uma das coisas curiosas que eu queria compartilhar com vocês, nesta hora, é, em primeiro lugar, o nome de Dom Pedro II. Poucos conhecem o seu verdadeiro nome, esse é o seu título como imperador do Brasil. Mas o seu nome, na verdade, era Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador, Viviano Francisco Xavier de Paula, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Este era o seu verdadeiro nome, muito extenso, muito amplo. E este jovem, que tinha 14 anos quando assume o primeiro reinado, ele, antes desse período, aos 9 anos de idade, era um jovem bastante preparado e cuidado pela corte. Sabemos pelos registros históricos que Dom Pedro II, aos 9 anos de idade, falava o português, falava o francês e o inglês. Posteriormente também, Dom Pedro II aprendera a falar o italiano, o grego, o latim e o hebraico. O hebraico se torna uma das línguas especiais na vida de Dom Pedro II. Dom Pedro II, quando se torna imperador, ele faz uma viagem a Israel, conhecendo a Terra Santa, e esse desejo dele pela língua e cultura hebraica favorecerá posteriormente, no período do seu reinado, a religião judaica, porque Dom Pedro II, dentro desse contexto, brota aquele desejo pelo judaísmo e também pela cultura do povo hebreu, o que levou a diversas vezes Dom Pedro II a participar de reuniões nas sinagogas no Rio de Janeiro, e também sabemos pela história que Dom Pedro II, nesse contexto da sua vida, se dedicou aos estudos da língua hebraica, do idioma de Israel. Ele, durante a trajetória da sua vida, traduziu Camões para o hebraico e também fez uma tradução do texto da Bíblia, do Antigo Testamento, do hebraico para o latim. Felizmente, ele não concluiu essa tradução do texto do Antigo Testamento, porque o período da sua vida não permitiu. Outra coisa importante que nós queremos falar sobre a vida de Dom Pedro II é que nesse período em que ele assume de 1840, que é o segundo reinado, até 1889, o seu reinado foi muito próspero. Ele assume e, dentro do contexto, ele trabalhou horas com a esquerda, apoiando, em outros momentos a direita o apoiando. Então havia esse jogo político em que, algum momento, a esquerda o apoiava e alguns representantes do governo eram substituídos por governantes da direita. Então, o reinado de Dom Pedro II, ele se deu aí um período de 50 anos na história do Brasil. Foi, como eu disse, um reinado próspero, porque ele está dentro do contexto em que também o Brasil passa a se desenvolver com o Barão de Mauá, e com esse desenvolvimento do nosso
país com indústrias, e também o café se torna, e o açúcar se tornam obras, ou melhor, se tornam pontos importantes na economia brasileira, com o desenvolvimento maior do café, representando um avanço na produção do país, e o império, nesse contexto, se torna bastante próspero. Houve grandes contribuições com os desenvolvimentos das vias ferroviárias para transporte dessa produção que havia no país, e também sendo levado essa produção para os portos, no porto do Rio de Janeiro, e assim ser distribuído no comércio exterior. Então, o reinado de Dom Pedro II foi marcado por muitas coisas importantes para o crescimento e desenvolvimento do país. No período do reinado de Dom Pedro II, as religiões também tiveram uma grande oportunidade, porque é nesse contexto de Dom Pedro II que a expressão religiosa, a livre religião, direito de culto, de livre escolha religiosa, passa a ser parte do nosso Código Civil do país, no reinado de Dom Pedro II. Então a liberdade de culto, de expressão religiosa, passa a ser oficializada dentro do Império, e não somente o catolicismo, mas também as demais religiões, como o próprio judaísmo, passa a ser uma religião permitida e oficial no país. Então, dentro desse contexto, nós observamos aí os benefícios para todas as áreas dentro do contexto do reinado de Dom Pedro II. Para finalizar aqui a nossa rápida observação sobre a vida dele, nós queremos informar que em 1889 se finda o período do segundo reinado, e então Dom Pedro II é exilado do país, vai para a França e morre lá no dia 5 de dezembro de 1891. Então, são esses relatos aí sobre a vida de Dom Pedro II que nós queremos compartilhar com você. Um forte abraço. Até